Em São Paulo, o Ministério Público Federal abriu consulta pública para colher opiniões sobre uma resolução da Agência Nacional de Saúde. Segundo a nova regra da ANS, os planos de saúde não são mais obrigados a fazer implantes bilaterais de aparelhos em pessoas com problemas de audição. Everton tem quase 4 anos e há menos de um mês fez um implante coclear, ou seja, recebeu um equipamento eletrônico que substitui o ouvido de pessoas surdas. Com o chamado ouvido biônico, Everton tem descoberto inúmeras novidades. Tem um barulho! Eduarda, Pedro e Débora enfrentaram a mesma situação. Hoje eles escutam e contam histórias como qualquer outra criança. O lobo fechou aqui, ó. Essas e outras crianças recebem o apoio do Centro Educacional da Audição e Linguagem Ludovico Pavoni, que promove a cidadania das pessoas com deficiência auditiva. O diretor da instituição, que trabalha nessa área há 37 anos, conta que os resultados apresentados pelo implante são rápidos e significativos. O ouvido biônico, o implante coclear, é uma mudança qualitativa. Não, é uma mudança qualitativa na vida da criança, na vida da família, na aprendizagem, na evolução da criança, no desenvolvimento escolar da criança, na participação à vida escolar da criança. É uma mudança qualitativa muito grande. Esta fonoaudióloga confirma a importância do implante para o desenvolvimento de aprendizagem dessas crianças. A educação da criança surda nunca teve tanta possibilidade. O implante veio permitir que essas crianças recebam os sons do seu ambiente e o cérebro processa essas informações. As crianças têm, então, a grande possibilidade de desenvolver a fala e a linguagem num tempo muito mais curto, muito mais veloz. Atualmente, os planos de saúde cobrem apenas o implante unilateral, isso porque o bilateral foi excluído do rol de cobertura obrigatória por conta de uma resolução da Agência Nacional de Saúde. A nova regra chamou a atenção do Ministério Público Federal em São Paulo, que abriu consulta pública para saber se essa iniciativa da ANS trouxe prejuízos aos usuários e candidatos ao procedimento. Durante 2 meses, o MPF vai colher contribuições para decidir a atuação do Ministério Público nesse caso. O médico André Sampaio explica a diferença do implante bilateral para o outro. A diferença não é basicamente na questão de eficácia, não é? A diferença é basicamente na questão da reabilitação auditiva do paciente. O paciente que ele tem um implante bilateral é um paciente que tem a audição binaural, né, que é fundamental, é importante, não é, para o desenvolvimento, né, das capacidades de linguagem do indivíduo, de percepção, localização do som, etc. Basicamente, a diferença não é em eficácia, porque o implante ele é eficaz de um lado e é eficaz dos dois lados. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal ação de inconstitucionalidade, que questiona uma lei distrital que permite a venda de artigos de conveniência em farmácias de Brasília. Para o MPF, a lei invade a competência da União para legislar sobre a comercialização de produtos em farmácias. Na Bahia, acordo entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Prefeitura de Vitória da Conquista quer acabar com a pirataria de CDs e DVDs na região. Para isso, foi assinado um termo de ajustamento de conduta em que o município se compromete a fiscalizar comércios e feiras. Caso seja flagrada a venda de produto pirateado, o comerciante poderá pegar até 4 anos de prisão. Se o município não cumprir com o acordo, terá de pagar multa de R$5.000. Em Sergipe, o MPF quer que a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, facilite o acesso de vítimas de golpes telefônicos aos dados dos proprietários das linhas de onde foram realizadas as fraudes. Hoje, para se ter acesso a essas informações, é necessária uma ordem judicial. Um ar com mais qualidade e livre do mau cheiro que incomoda uma região do Vale do Paraíba, no interior do Rio de Janeiro. Esse é o desejo da população que vive no local. A causa dessa dor de cabeça é uma empresa de frangos. A esperança dos moradores é um acordo proposto pelo Ministério Público Federal. O cheiro é forte, ele chega a ser insuportável. Há uma reclamação dizendo que acontece pessoas que têm náuseas, dor de cabeça, problema respiratório. Só dá para avaliar quem vem até a nossa cidade e percebe isso
cheirando, porque realmente é insuportável o odor da Granja Rica. É muito insuportável esse cheiro aqui em Pinheiral. Tem dia que a gente não aguenta. O mau cheiro vem de uma das granjas da empresa Rica de Alimentos. Apesar de a empresa ficar do outro lado da margem do rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro, o cheiro é tão forte que chega a atingir a cidade de Pinheiral. A situação já dura pelo menos 8 anos. E na tentativa de solucionar o problema, os moradores de Pinheiral criaram uma comissão de prevenção do ar. Nós não monitoramos esse odor. Como? Porque o odor não tem como a gente tirar uma foto para te provar que está acontecendo, certo? Então nós pegamos as entidades, formamos uma comissão e nessa comissão nós fizemos uma planilha onde a pessoa, no seu determinado local que ela morava, ou bairro, ou trabalho, ela tinha isso e ela anotava o momento que o odor chegava, qual a intensidade desse odor, se ele era forte e qual a duração desse odor. Os moradores entregaram esse documento ao Ministério Público Federal em Volta Redonda. Depois da denúncia, o MPF passou a investigar a Granja Rica. A nossa equipe não foi autorizada a entrar na área onde ficam os galpões, mas de acordo com o procurador da República em Volta Redonda, Rodrigo da Costa Lines, a empresa começou a funcionar aqui na área rural do município de Barra do Piraí no início da década de 90 e sem licença ambiental. E o mais grave, dos 40 galpões, 8 estão em área de preservação permanente. A instalação de galpões na beira do rio Paraíba do Sul, que é a área de preservação permanente, na qual não é permitida nenhum tipo de construção. Essa atividade da empresa, ela gera, embora fique situado no município de Barra do Piraí, gera um problema de um odor insuportável sobre a população de toda a cidade de Pinheiral. Depois do levantamento de todas as irregularidades, o Ministério Público Federal procurou os diretores da Rica e propôs um termo de ajustamento de conduta que foi aceito pela empresa. Para minimizar os problemas causados à região, a Rica assumiu diversos compromissos, entre eles o de demolir os 8 galpões construídos em áreas de preservação. Também assinaram o acordo a Associação de Moradores de Pinheiral, o Instituto Estadual do Ambiente e o Ministério Público Estadual. Todos os prazos estabelecidos no TAC foram estudados pela empresa antes de serem propostos, antes de serem aceitos. Foram bem discutidos tanto com o INEA, que foi o órgão do Estado que iniciou a construção desse TAC, depois passou para o Ministério Público Federal, para que nós pudéssemos estar cumprindo sem problema algum. A empresa também terá 60 dias para implantar um programa de gestão de resíduos, aprovado pelo Instituto Estadual do Ambiente. Os frangos mortos, eles têm que ter, eles são considerados resíduos da atividade e, portanto, devem ter uma destinação ambientalmente adequada. A empresa, então, assumiu esse compromisso de adotar uma destinação para as aves mortas de forma ambientalmente adequada, ou através de incineração ou num processo de compostagem controlado. E se mesmo depois dessas mudanças o problema não for resolvido, a empresa vai ter de transferir suas atividades para outro lugar. A população unida sempre vence, vale a pena, as pessoas devem acreditar no seu ideal, nos seus propósitos e acreditar que também existe a justiça acima de tudo. Nesse mês, Pinheiral está debutando, completando o 15º aniversário. O maior presente de aniversário de Pinheiral seria terminar esse cheiro da Granja Rica. Veja no próximo bloco. A decisão é da Justiça. A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, terá de agilizar a construção de um aterro sanitário. E mais, especialistas apontam os valores que uma empresa agrega à sua marca quando adere a uma boa causa, como a campanha Carne Legal, realizada pelo MPF.